Vou fazer uma pergunta básica para vocês. Por exemplo, as comissões de investigação, as CPIs, CPMIs do Congresso, elas são instrumentos da minoria. Para quê? Porque você tem um governo e você tem a oposição. O governo governa, a oposição fiscaliza. Então, se há alguma coisa de errado com o governo, quem vai fiscalizar? A oposição, não o governo, tá certo? Então, cria-se a comissão parlamentar de inquérito. Naturalmente, essa comissão tem que ser uma comissão organizada, né, e liderada pela minoria, que seria a oposição. Por quê? Porque a oposição é que tem a prerrogativa de investigar o governo, não o governo investigar o governo, tá certo? Então, quando se criou a CPMI, na época de colher as assinaturas, né, ninguém do governo queria. E aí foi feito um esforço assim herculano para poder impedir a criação da CPMI por parte da base do governo, por parte do governo, entendeu? Aí ninguém assinou, entendeu? A oposição assinou e a hora que foi, não tem jeito, vai ter que instalar, o que o governo faz? O governo vai e se apropria desse instrumento da CPMI e aí coloca a sua maioria ali. E, diga-se de passagem, né, com um volume significativo de parlamentares do estado do Maranhão, da terra do ministro Flávio Dino. Então, se você tem a CPMI, que seria um instrumento da oposição, das minorias, para fiscalizar o governo, e o governo se apropria dessa comissão, colocando a sua maioria, colocando seu relator, seu vice-presidente, entendeu? E maioria lá na bancada para votar os requerimentos, isso eu entendo como obstrução da justiça. Porque a CPMI é um instrumento de justiça. É um foro privilegiado, onde você consegue trazer ali elementos por força judicial. Olha, nós queremos que quebre o sigilo disso. Tem que quebrar. Não tem que pedir para o ministro, não tem que pedir para o STF isso não. O poder de uma comissão parlamentar de inquérito é equivalente a um poder de uma corte superior. Ela tem autonomia para quebrar sigilo de quem quer que fosse, entendeu? Então, quando o governo se apropria da CPMI, eu entendo isso como quê? Obstrução da justiça. Então, esse quadro, ele é evidente, vocês vão ver isso nesses últimos, nesse recorte que eu fiz aqui, inclusive vou usar até uma fonte fidedigna, que é a CNN, né? Vocês vão ter oportunidade de confirmar isso que eu estou falando. E eu vou trazer elementos que comprovam por que o governo está nessa defensiva. Porque as narrativas que foram construídas a partir do 8 de janeiro, entendeu? Elas foram derrubadas pela CCI na véspera, entendeu? Então, é uma coisa assim complicada para o governo, né? Sustentar uma narrativa e ter que trazer elementos para poder bancar essa narrativa. Então, vou abrir esse primeiro detalhe aqui e eu vou trazer uma espécie de uma retrospectiva do que fizemos do dia 30 de outubro para cá, que são relevantes para a gente entender esse momento, tá certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 67. Nós temos aí a nossa chave Pix. Vocês podem doar jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente, porque essa CPI, essa comissão, ela é independente, ela não tem vínculo partidário, ela não tem vínculo com empresa nenhuma. É eu aqui e vocês aí, tá certo? E como eu estou 24 horas por conta de vocês, eu preciso muito dessa colaboração de vocês para a gente poder avançar com essa comissão. Porque as informações que vocês têm aqui são privilegiadíssimas. E outra coisa, a gente está bem avançado, entendeu? Nas linhas de investigação. Ou seja, o que a gente está trazendo aqui sempre está 3, 4, 5 meses na frente. Tá certo? Então eu vou mostrar isso para vocês através da retrospectiva que a gente está fazendo. Então a CCI hoje é um instrumento de vanguarda. Quem acompanha a CCI, inclusive nós temos aqui bastante seguidores, né, que não são de direita, que não são
patriotas, né? São pessoas de centro, são os neutros, e muitos de esquerda acompanham a gente aqui, entendeu? Inclusive, a gente tem até a participação, né, de alguns companheiros aí que adoram a CCI e que são Lula, né? Lula mesmo, e às vezes ele entra aí e faz sempre comentário. Então, a gente está plural, a gente está fazendo isso para todo mundo. Então, quem tem o privilégio de acompanhar a CCI sabe que nós somos, né, uma instituição séria e que nós estamos avançando de uma forma de trazer o entendimento do Brasil na busca do quê? Da pacificação. Essa é mais importante, entendeu? Mas, acima de tudo, trazendo a verdade para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos então ver o trecho do depoimento em que o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência afirma que no dia 8 de janeiro avisou ao general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, sobre os riscos de invasão às sedes dos três poderes. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos. Gente, esse detalhe que ele falou é muito importante. Os chamamentos eram feitos em carro de som. Olha, presta atenção. Se eu vou trazer patriotas do Brasil inteiro, eu vou fazer esse carro de som pelo Brasil inteiro? Não, vou fazer isso em Brasília. Tá certo? Venham patriotas. Então, esse carro de som foi feito em Brasília para atrair patriotas de Brasília para participarem desse movimento, tá certo? Então, esse carro de som não tinha nada a ver com o pessoal lá do QG, entendeu? Era um carro de som que circulavam pela cidade, chamando o pessoal para participar. E aí, você tem um patriota que ia de Brasília involuntariamente, e você tinha muito patriota, que poderiam ser os infiltrados, que já estavam, né, combinados de fazer esse estrago lá nos três poderes, com a anuência, entendeu? Com o consentimento, ou com, né, como diz assim, a armação combinada com parte do governo. Isso é o que a CPI quer mostrar. Tá certo? Então, sustentar essa narrativa, sustentar essa tese de que o governo armou para cima dos patriotas é uma narrativa válida, porque a narrativa do governo é que os patriotas tentaram um golpe de Estado. E o que o que a oposição tem que sustentar é que o governo armou para cima dos patriotas para desmobilizar o QG. Essa é a narrativa quer dizer, a versão que tem que ser apresentada. Não a versão de que não houve tentativa de golpe. Não, houve uma armação do governo para tentar desqualificar e desmobilizar os acampamentos. Então, essa tem que ser a tese sustentada pela oposição, entendeu? Então, é preciso dar nomenclatura para as coisas. Não pode ficar navegando na ideia de que não houve golpe, não houve golpe. Se não houve golpe, houve o quê? Então, houve uma armação. Se não foi golpe, foi uma armação do governo para poder desmobilizar o pessoal do QG. Então, essa é a narrativa. Então, esse carro de som, o que ele diz aqui no carro de som, é que isso percorria Brasília para fazer esse chamamento. Entendeu? Pô, você está aí correndo em Brasília, fazendo carro de som, chamando o pessoal para ali, para fazer essas coisas? Então, não é como não negar que não existe, né, uma ação premeditada? E aí o governo falar que ignorou isso, preste atenção. Vou repetir isso. Informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios. E ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta
em relação a esses prédios. Diretor da ABIN na época dos ataques, Saulo Moura da Cunha, confirmou aos integrantes da CPMI que retirou, a pedido do então ministro do GSI, general G. Dias, o nome dele de relatórios da agência com alertas sobre os ataques. Não, eu não adulterei. Eu fiz os 2 relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci a ordem. Nós temos o artigo 9º da lei da BIM, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação, tanto que eu apresentei informação ao ministro, certo? Cabe ao ministro que decidir se ele encaminha ou não aquela informação. A CNN entrou em contato com o ex-ministro do GSI sobre as acusações trazidas hoje na CPMI, mas até o momento não tivemos retorno do general Gonçalves Dias. Vamos ver agora um trecho do relatório da movimentação de tropas do Exército feito pelo Gabinete de Segurança Institucional e enviado à CPMI do 8 de janeiro. Esse documento mostra que a mobilização das tropas foi feita de acordo com o que se chama de uma situação descrita como normalidade por volta do meio-dia de domingo, 8 de janeiro. Nesse horário, o grupo de vândalos que invadiu as sedes dos 3 poderes já havia saído do acampamento no Distrito Militar de Brasília. Vamos ver esse trecho na sua tela. No dia 8 de janeiro de 2023, atendendo à solicitação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a tropa em reforço à segurança do Palácio do Planalto, no valor de 1 pelotão de choque, pertencia ao Batalhão da Guarda Presidencial e era composta por 30 militares. Essa fração encontrava-se de prontidão nas instalações do Batalhão de Guarda Presidencial, localizado no setor militar urbano, tendo sido acionada às 11h54 pelo GSI para se dirigir ao Palácio do Planalto. A partir de 12h30, o pelotão estava em condições de ser empregado naquele local. Em razão da avaliação informada pelo GSI, a mobilização dos meios do Exército Brasileiro foi realizada de acordo com a situação de normalidade. Além dos alertas ao GSI, durante o depoimento à CPMI, o ex-diretor da ABIN também falou sobre as informações enviadas à Polícia Militar do Distrito Federal. Ele afirmou que a PM estava no grupo onde os dados eram repassados. Aqueles alertas que foram colocados na célula do CISP, havia representantes da Polícia Militar do DF, havia representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Secretaria de Inteligência, Ministério da Justiça, todos esses. Agora, eu não tenho conhecimento que a ABIN tenha encaminhado algum alerta direto para a PM, mas eles foram encaminhados, sim, para a célula integrada de inteligência. Então, vocês perceberam? Agora eu vou mostrar para vocês, na linha de tempo da CCI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, muito antes da gente criar a comissão, né, a gente já vem acompanhando o Brasil e Brasília, como a gente previu tudo isso, tá certo? E vou começar lá do dia 30 de outubro, tá certo? E nós vamos passar rapidinho por esses dias chaves que chamam a atenção, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma postagem que eu fiz, que é essa aqui, ó. Essa postagem foi feita no dia 30 de outubro. Isso foi feito de manhã. Tipo, o quê? Deixa eu ver que hora que eu postei isso. Às 7 horas da manhã, tá certo? Dia de votação.
Então percebe que eu coloquei no título lá. Ó. Vocês têm que ver esse vídeo. Vou mostrar um pedacinho desse vídeo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então tá aqui, ó, o fantasma da abstenção que assombra o PT, os tucanos e o perverso consórcio de mídia que tentou elevar a rejeição de Bolsonaro a nível estratégicos. Então vocês prestem atenção que no dia 30 de outubro, de manhã, às 7 horas, eu já estava prevendo essa questão da abstenção, tá certo? Aí depois das 7 horas da manhã, começaram a acontecer as blitz. E as blitz começaram a ter ação principalmente no Nordeste. Então vocês vão entender, a partir desse raciocínio que eu trouxe no dia 30 de outubro, às 7 horas da manhã, né, a importância da abstenção dentro desse quadro e por que houve a necessidade de fazer uma blitz. E por que houve a necessidade do Dino e a base de campanha do Lula procurar o STF e o TSE para fazer essa operação de oferecer transporte gratuito para a população. Então, eu vou postar para vocês, só que vai aparecer uma imagem congelada, mas o áudio acelerado, entendeu? Para vocês terem ideia do que eu falei no dia 30 de outubro, às 7 horas da manhã. Vamos lá. Por que o fantasma da abstenção persegue o candidato do PT? Por que o PT faz uma campanha e põe a sua força política dentro da máquina para autorizar que os ônibus deem ônibus de graça, né? Transporte de graça para as pessoas irem votar, o que fere até, né, um preceito constitucional? Porque o PT sabe, né, que o eleitor que vai lá votar a favor do Lula não é um eleitor motivado, não é um eleitor empolgado, assim como é o eleitor que vai votar no Bolsonaro, né? A campanha está dividida entre um público que quer votar no Bolsonaro porque acredita que um Brasil pode ser melhor, que um Brasil novo está surgindo, que nós estamos quebrando as amarras com o passado, né, de um Estado pesado, inerte e corrupto. E que esse povo vai para as urnas, de graça, convicto, motivado. Do outro lado, temos um eleitor que foi dinamitado, que foi massacrado, que foi bombardeado durante 4 anos por um consórcio de mídia que queria aumentar a rejeição do Bolsonaro a níveis altíssimos. A ideia era fazer que a rejeição de Bolsonaro chegasse a mais de 50%, porque aí qualquer candidato ganharia do Bolsonaro. Então a ideia de demonizar um candidato, de demonizar uma pessoa, um ser humano, né, de tentar fazer com que ele seja uma pessoa inominável, essa estratégia, né, não motiva a pessoa a ir para as urnas votar. As pessoas que vão para as urnas votar, né, com ódio de uma pessoa, né, que foi envenenado para ter ódio dessa pessoa, entendeu? Essa pessoa não está motivada para ir para a urna. Por quê? Porque ela não vai empolgada, ela não vai votar em alguém, ela não vai votar num projeto que ela acredita, né? Ela está indo lá porque ela quer votar contra, né, um pseudo-demônio que ela foi envenenada durante 4 anos. É isso que assusta, né, o PT. Então, esse povo, né, que não tem essa motivação para ir lá votar contra, porque você votar a favor de uma coisa que você acredita, você vai com força, né? Agora, para você ir votar contra, e você não está empolgado no cara que você quer votar, você não acredita no projeto do cara que você quer votar porque para derrubar o outro. Então, esse eleitor quer se omitir desse processo. Ele não quer participar desse circo. Se ele chegou a um ponto que ele já não gosta mais do Bolsonaro, ele fala, também não gosto do outro. Sabe de uma coisa? Eu não vou nessa eleição. Não vou votar. E esse povo, a maioria deles, chegou a votar contra o Bolsonaro no primeiro turno. Mas 2 vezes votar com ódio, ir para a rua para dizer não ao futuro, a um projeto de mudança, é muito difícil. Então não adianta. A abstenção do projeto do PT, do projeto criado pelo consórcio de mídia, não deu certo. Não conseguiram fazer mais de 50% de rejeição de um homem que lutou pelo país, lutou contra uma pandemia, lutou contra um Estado deliberante, um estado de guerra, né, no mundo internacional, segurou o povo brasileiro no colo, atravessou por essa turbulência toda, né, saiu aí íntegro. E agora nós temos que esperar o que vai acontecer na hora que as urnas abrirem. E olha, a grande surpresa é que a inadimplência vai dar a vitória para o Bolsonaro. Então, essa leitura que eu fiz, o PT já tinha feito.
A princípio, na metade do mês de outubro, eles falaram, não, a gente precisa estimular o eleitor a votar no segundo turno, porque ele não está motivado a ir votar. Então, o que a gente faz? Vamos oferecer ônibus, transporte gratuito para essa turma. Passou um certo tempo, eles viram, isso não vai adiantar. Por quê? Porque cresceu o Bolsonaro. O Bolsonaro cresceu no Brasil inteiro, inclusive no Nordeste. Então, ele ia ter uma votação muito expressiva. Aí o que o pessoal pensou? Gente, não basta a gente oferecer ônibus. Essa ideia do ônibus não deu certo, porque a turma não quer ir votar mesmo. Nós vamos ter uma abstenção recorde. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a presença do eleitor do Bolsonaro. Como? Fazendo blitz, né? Amedrontando o pessoal para eles não irem votar, para diminuir a presença do eleitor na urna. E aí dá margem, entendeu? Para que o mesário pudesse fazer essa manobra que ele faz. Esse mesário, conhecido como o mesário pianista, título esse dado pelo ministro Gilmar Mendes, confirmado pelo ministro da Justiça Flávio Dino e confirmado, né, a sua existência pelo próprio ministro do TSE, Alexandre de Moraes, em vídeos anteriores que nós postamos, entendeu? Então, o que motivaria fazer uma blitz que não existe nem na época das festas juninas do Nordeste, entendeu? Maior do que nas festas juninas do Nordeste, para impedir o pessoal de ir votar, que é uma situação cívica, né? Uma hora que tudo devia ser facilitado para ele chegar até a urna. Aí criaram todo esse esquema de blitz para diminuir a presença do eleitor do Bolsonaro, porque o eleitor do Lula estava desmotivado. Você está entendendo? Então, isso eu denunciei no dia 30, às 7 horas da manhã. Aí vamos caminhando aqui, ó, para vocês entenderem. Aí, ó. Aí, peraí. Tem outro aqui, ó. Vamos lá. Aí você tem, esse é do dia 12 de dezembro. 12 de dezembro foi o dia da diplomação. Esse vídeo eu postei, deixa eu ver que hora. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Eu já postei de noite, né? No dia da diplomação da chapa Lula-Alckmin, tivemos pororoca em Brasília. Então, se você entrar lá no dia 13, isso foi um dia depois do dia 12. Se você entrar no meu perfil lá no dia 13 de dezembro, eu fiz esse vídeo. O que eu falei nesse vídeo? O que é a pororoca? Pororoca é o encontro da água do mar com a água do oceano. Quer dizer, a água do oceano com a água do rio. Então, você tem o QG, né? E você tem o pessoal infiltrado que ia para Brasília vestido de patriota. Então, a ideia era eles se encontrarem e os infiltrados se passarem por patriota para fazer aquela coisa lá no centro de Brasília, botando fogo em ônibus. Tá? Então, eu falei isso no dia 13, entendeu? Inclusive mostrando elementos que comprovam que aquilo foi uma ação de infiltrados, né? Foi uma ação do próprio governo. Só que a CPMI vai indo devagarinho, ela tem o tempo dela, mas a CCI não, a CCI é instantânea. A gente vai, às vezes, até antecipado, entendeu? Então vamos lá. Vou para vocês acompanharem. Então esse aí, ó, no dia da diplomação da chapa Lula-Alckmin, tivemos pororoca em Brasília. Se você pesquisar, vocês vão poder ver esse vídeo, tá certo? No dia 6 de janeiro, tá certo? A gente postou um vídeo que fala, depois que o TSE tornou público os logs das urnas eletrônicas, começaram a surgir muitas denúncias de fraude nas eleições para presidente. Pela primeira vez, os logs das urnas eletrônicas foram publicados no site do TSE e puderam ser estudados pelos técnicos em TI. Este log é uma espécie de caixa preta da urna eletrônica. Nele contém todas as informações do que foi registrado durante o processo de votação. Durante a audiência pública no Parlamento Brasileiro, todas as irregularidades foram reveladas. Os eleitores de Bolsonaro se revoltaram e, desde então, vêm fazendo sucessivas manifestações em frente às portas dos quartéis em todo o território nacional. Ao perceberem que nenhuma instituição trouxe uma resposta sobre o tema, eles prometem parar o Brasil. O governo eleito dá sinais de fraqueza
para manter a autoridade no país. O ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino, chegou a fazer um pronunciamento dando a entender que ia trazer Força Nacional ou polícia até de outro país, entendeu? Então isso eu postei no dia 6, tá? E no mesmo dia 6, isso eu postei de madrugada. Isso foi por volta de, quer ver? Foi 2h15 da madrugada. Eu postei esse vídeo, entendeu? E se vocês forem lá ver, vocês vão ver, né? O que aconteceu? A partir daquela audiência pública que aconteceu lá no Congresso, em que, né, aquele rapaz lá o argentino foi lá e falou, olha, nós vimos na urna, tudo que a gente está falando aqui, né? Então, isso chegou para o governo. O governo falou assim, ó, a casa caiu. O pessoal chegou no log das urnas. Então, eles têm prova concreta que a urna foi alterada. Que eles puderam descobrir pelo log das urnas, que é uma caixa preta, como se aconteceu o processo. Aí sim, o governo falou assim, agora a gente tem que fazer uma reação. Eu falava que o governo estava sem autoridade política para isso. Então, o 8 de janeiro nasceu desses momentos que a gente fez. Quer dizer, que a gente vem revelando, tá certo? E aí, ó, essa aqui é outra matéria, ó. Isso aí, ainda no dia 6, tá? Eu postei isso no dia 6, que hora que foi? Dia 6 de janeiro, às 10h54 da manhã. Olha só, eu passei a madrugada acordado e fui postar isso às 10, né? Isso já foi numa sexta-feira, tá certo? Aí aqui, ó, o Brasil está à beira de uma inquietação social. Na dúvida, se prepare para enfrentar dias difíceis que possam vir por aí. Então, eu fiz esse alerta no dia 6. E parece que eu até separei um texto, um pedaço aqui, ó. Vocês vão ouvir. Presta atenção. O Brasil está caminhando a passos largos para uma convulsão social. E isso está sendo percebido nas redes sociais e nas casernas. Eu vejo muitos comentários de militares que estão revoltosos, caminhoneiros que estão querendo parar, e os ânimos não estão como estava antes. Ninguém está querendo ser pacífico. Eles estão com muita raiva. Até então, parece que havia uma expectativa de acontecer alguma coisa, né, de as instituições poderem agir, e o que eles estão percebendo é que não tem uma opção. Então, eu acho que a convulsão social está a caminho e com força. Brasília deve ferver nos últimos dias, nos próximos dias. Bem, então isso foi um alerta que eu dei no dia 6, às 10h50, dia 6, às 10h54 da manhã, tá certo? E aí, no dia 8, né? No dia 8, às 11h23 da manhã, quer dizer, eu já tinha informação, por volta de 9h30, né, de que já havia infiltrados se mobilizando em frente ao QG para levar esse pessoal para fazer invasão dos prédios. Olha, aqui de São João del Rei, eu aqui monitorando as redes sociais, entendeu? Eu consegui identificar isso. Então, se eu aqui de São João del Rei consegui identificar isso e colocar isso, fazer esse alerta, né, nas minhas redes sociais, né, no dia 8 de janeiro, 11h23, já estava postado. É claro que, né, essa informação chegou no GSI, acredito que sim, né? E olha só como é que eu coloquei as coisas, rapidinho para vocês verem. Vou mostrar aqui, ó. Polícia do Exército, identifica. Aí vocês vão ver só esse texto aqui, ó, para vocês terem ideia do que eu escrevi no dia. Isso foi no dia 8 de janeiro, às 10h54 da manhã, domingo, 10h54. Polícia do Exército intercepta em Brasília manifestantes suspeitos de pertencerem ao grupo dos desbotados. Este termo se refere a apoiadores do atual governo, disfarçados de patriotas, que se infiltraram para produzirem cenas de violência,
queirão alimentar as redações da imprensa que apoia o governo que acabou de tomar posse. O objetivo dos desbotados é criminalizar a manifestação. O termo desbotados faz alusão aos camisas vermelhas que ficaram com suas camisas amareladas, daí o termo desbotado. Então, eu identifiquei esse movimento através de uma live que alguém fez em Brasília, lá perto do QG. Ele postou, entendeu? Só postou. Aí eu fiz a leitura, entendeu? Vou trazer para vocês um trecho dessa fala aqui, eu acho que eu separei para vocês. Vamos ver se vocês vão ver. Está nascendo um novo grupo organizado de manifestações que eu vou apelidar de desbotados. Quem são os desbotados? São os infiltrados de esquerda que passam a usar camisas verde ou amarela, verde e amarela, para se passarem por patriotas. Então, o que é os desbotados? Seriam os vermelhos que se desbotaram e viraram amarelo, por uma situação peculiar. O que eu quero mostrar para vocês? Enquanto isso, eu vou mostrar o que está acontecendo em Brasília e eu vou conversando com vocês sobre isso. Olha, a Polícia do Exército identificou um grupo de manifestantes chegando. Eles estavam chegando de forma organizada, né? E a Polícia do Exército parece que bloqueou o acesso desses manifestantes, né, ao que eles pretendiam fazer. E, supostamente tidos como patriotas, vou olhar para vocês aqui. A engenharia política é isso, é a informação, uma contra-informação, é uma guerra de informação, né? Então, o que eles querem mostrar para a nação, né, através das mídias que apoiam o atual governo, que as manifestações são violentas, para descaracterizar, para incriminar essas manifestações dos patriotas. Já podem ser identificados porque, possivelmente, né, se forem olhar no perfil dessas pessoas, vão ver que eles são, talvez, pessoas contrárias, né, aos interesses dos patriotas. E que esses elementos infiltrados, para poder fazer, né, uma justificativa para transferir uma imagem violenta para o movimento, né, e dar subsídio para essas mídias que sustentam o atual governo que está aí, tem um pouco mais de bom senso para que não haja nenhuma vítima, para que não haja, né, perdas humanas. E eu acho que nós, seres humanos, temos que nos preservar. Então, como vocês verem, eu fiz esse alerta às 11h20, às 11h23 da manhã. Eles nem tinham descido ainda, tá certo? É claro que eles arrastaram alguns ingênuos, né? Inclusive, eu já até escutei de alguém que está aí com tornozeleira falando assim: tô pagando por ser trouxa, entendeu? Eles ficavam lá no QG falando aquilo. A gente ficava meio perdido, entendeu? Não conhecia Brasília. Acabei indo com eles, entendeu? E aí, no meio do caminho, eles começaram a perceber: pô, esse pessoal aqui é estranho. Essa turma aqui não parece minha turma, não. Eles estão falando umas coisas esquisitas, a movimentação deles é esquisita e tal. E aí, quando chegou lá, meu amigo, já estava tarde, na hora que ele se deu conta, né, ele caiu no embalo. É aquilo que o rapaz comenta aí, né? Ah, quem mandou você acompanhar? Então tem isso. Agora, aquele lance do carro de som em Brasília, fazendo o chamamento, é para chamar o pessoal de Brasília. O pessoal de Brasília que foi antes e que juntou com os infiltrados e foram lá e fizeram aquela depedração toda. Quer dizer, a Guarda Nacional só foi acionada às 4 horas, tá certo? Então, primeiro, houve um processo de evacuação, né? Depois que primeiro os caras entraram lá dentro sozinhos, quebraram tudo. Depois que estavam quebrados, houve uma abertura, houve aquela multidão entrando, entendeu? E aí, cenas, pessoal filmando, pessoal chamando: vem para dentro, vem para dentro. Quer dizer, tipo chamando a boiada, né? O pessoal entrar. Aí a turma entrou, entendeu? Aí veio uma ordem para, né, desobstruir os prédios, né, evacuar os prédios. Aí evacuou os prédios. Depois que evacuou os prédios, que a turma do vandalismo foi embora, aí abriu, né, de novo. E agora
os patriotas estavam chegando, por volta de quase 5h30, quase perto de 5 horas, né? 4h30 estavam chegando, perto de 5 horas. E aí o pessoal foi entrando. Aí quando eles chegaram lá dentro, falou, pô, tá tudo quebrado, não faz isso, pá. Aí veio a Guarda Nacional e pum, entendeu? Tipo um arapuca, pegou o pessoal lá dentro. Então, essa leitura a gente já mostrou várias vezes, vocês viram aqui no vídeo, né? Então, o que acontece é isso. Aí, no dia 9 de manhã, que hora que eu postei isso? No dia 9 de manhã, às 9h20 da manhã, eu postei esse vídeo aqui, ó. Se vocês forem lá na minha linha de tempo, vocês vão achar. Brasília DF não é Washington, DC. Nosso Congresso não é um Capitólio. O brasileiro não é tão ingênuo como foram os americanos. Respeitamos a maior potência do hemisfério norte e gostaríamos de ser respeitados como a maior potência do hemisfério sul. E esse vídeo mostra claramente, né, toda a armação, como é que a coisa foi feita. Entendeu? Por quê? Porque a gente já sabia que a coisa caminhava para isso, entendeu? A gente tinha fala do Alexandre de Moraes, tinha fala do Dias Toffoli, né? Participando de congresso, falando assim, ó, ainda tem muita gente para ser presa. E aí citou os exemplos de Capitólio, entendeu? O que aconteceu lá nos Estados Unidos para incriminar o Trump. Então, eles queriam repetir isso aqui, entendeu? Só que aqui é Brasil. Brasileiro não é tão ingênuo assim, tá certo? Lá a turma é mais certinha. Aqui não, aqui a turma já é mais veaca. Então, isso tudo foi monitorado e detectado, entendeu? Por isso que nasceu a CPMI, entendeu? Eles não esperavam que fosse nascer. Não, nós vamos criar um movimento aqui, vamos mandar prender todo mundo e aí pronto, fechou. Não é assim não, negão. Vamos abrir o debate. E aí, quando o Congresso tomou posse, né, começou o debate, começou a cobrança, cria a CPI, eles corriam da CPI, entendeu? Aí veio a imagem do G. Dias, agora tem que ter CPI. Aí eles foram para a CPI para tentar o quê? Como diz assim, obstruir a investigação, para não chegar neles, entendeu? E aí o que acontece? Você tem aquele cara do fotógrafo que estava lá dentro fotografando e batendo assim com um colega o rapaz lá, né? Tamo junto. Confere a foto aí. É isso aqui? É isso mesmo? Então beleza, tamo junto. Aí os caras falam, vamos investigar. Aí a oposição faz requerimento convocando esse jornalista, né? Que estava lá dentro. Aí a turma da oposição, a base do governo, não, tem que respeitar o cara da imprensa, não pode misturar o cara da imprensa. Entendeu? Batendo lá dentro sozinho, não tinha ninguém lá, estava tudo fechado, o cara andando lá dentro junto com os vândalos, os caras quebrando ele lá, produzindo foto para mandar para a mídia, entendeu? Para fazer mídia, para justificar a questão do patriota. Aí o cara lá, vamos lá, vamos ensinar, você vai bater na porta? Vai, então vamos lá, vou fazer a foto, pá, tá, olha aqui, vê se ficou boa, é isso mesmo? Toca aqui, tamo junto. Esse cara não pode ser investigado. E aí me prende esse jornalista agora, sem nenhuma motivação. Estava lá no aeroporto, ia fazer uma viagem para a Argentina. Até parece que a Argentina tem como você fugir, né? Porque lá é a turma lá da esquerda. Então, prenderam o Alan Frutuoso, esse cara da imprensa. Entendeu? Só porque ele é patriota. E o cara que estava lá tirando foto, lá dentro, no meio do vandalismo, obstrução da justiça, não quer convocar o cara. Outra coisa, o cara que quebrou o relógio, né? Prenderam o cara que quebrou o relógio. Pô, o cara que quebrou o relógio estava dentro do Planalto. Vamos convocar o cara que quebrou o relógio. Não pode convocar. Pô, não pode convocar, pô, o cara estava lá. Vocês não querem incriminar os patriotas? Tem um patriota lá dentro que quebrou o relógio, dentro do Planalto. Vamos trazer ele aqui, vocês não prenderam ele. Vamos trazer ele aqui. Aí o pessoal da oposição, aí a base do governo. Não podemos. Não deixaram convocar. Por que não deixaram? Será que porque teria, para convocar, com todos os respeitos que eu tenho às religiões, teria que fazer talvez uma sessão espírita lá na CPMI para convocar o rapaz? Né? Porque eu não sei se esse rapaz está vivo. Tá certo? A gente já mostrou elementos aqui. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falaram assim quando eu vi aqueles vídeos que eu mostrei. João, não é a mesma coisa. Esse rapaz que foi assassinado lá no meio do brejo, né? Ele parece, mas não é o rapaz que estava lá
no relógio. Não é aquele menino que se chama de Danilo, que estava lá indo para Brasília, numa caravana, né, com uma blusa preta no ombro pendurada e uma camisa do pessoal do movimento de MST, esse movimento do PT aí. Então, não pode convocar esse cara. Não pode convocar esse cara. Né? E aí, querem convocar quem? O comandante da Força Nacional. Ué, por que você chegou só às 4 horas? Aqui, o João Paulo, lá em São João del Rei, falou no dia 6 de janeiro que ia ter. No dia 8 de janeiro, às 11 horas e 23 minutos, ele falou, tem patriota, quer dizer, tem infiltrados marchando para Brasília para fazer a quebradeira. E vocês não foram tomar nada, não tomaram providência? Então, não pode convocar também o comandante da Força Nacional. Aí o pessoal fala, a gente quer as imagens lá do Palácio da Justiça, para ver o que o Dino estava fazendo lá, quem estava lá com o Dino. Aí o Dino, não posso liberar essas imagens porque ela está dentro do inquérito. Tem algum inquérito envolvendo o Palácio da Justiça? Não tem. Não houve quebradeira no Palácio da Justiça. Então, para quê que não pode liberar as imagens do Palácio da Justiça? Obstrução da Justiça. Então, a missão do governo hoje é, lamentavelmente, obstrução da Justiça. Então, antes de terminar, agora eu vou fazer mais uma alerta, né? Eu quero falar para vocês que eu quero agradecer imensamente as pessoas que estão contribuindo com o nosso Pix, tá certo? A gente tem, né, recebido uma quantidade que está dando para pagar o básico. É claro que tem coisa que ainda está ficando para pagar, tá certo? Mas não tem importância. Eu conseguindo pagar o básico e a gente viver nesse momento aqui, né, de acompanhar o Brasil, como é que ele está indo, porque o Brasil precisa da CCI hoje, né? Muito. E vocês sabem disso. Quem está contribuindo sabe disso, tá certo? Então vocês que estão agora recebendo, estão com o seu salário de vocês falam assim, vocês vão se sentir bem ao fazer isso. Vocês falam assim, poxa, eu estou fazendo algo pelo meu país. Tem um cara lá em São João del Rei que ele não fecha os olhos, ele está acompanhando o Brasil com atenção, com dedicação, e ele é uma referência hoje, por quê? Porque as previsões dele se concretizaram. Então, ele é um homem que está buscando a pacificação. Então, é um projeto importante. Eu tenho que me associar a esse projeto. Então, vocês que estão se associando a esse projeto, eu quero agradecer imensamente o apoio que vocês estão dando. E tenham certeza, tá certo? Que o que está sendo colocado aqui de dinheiro está sendo usado para pagar as contas, tá certo? E eu vou prestar conta desse dinheiro. Ah, não precisa não, João. Precisa sim, porque isso é doação, é Pix, entendeu? Ele tem um objetivo. E não estou aqui para fazer, entendeu? Para ganhar vantagem em cima de vocês, não. Assim como eu acho que o Bolsonaro, que ganhou 17 milhões de Pix dos brasileiros também, entendeu? Eu entendo. Ele não falou, sabe? Que falou assim, olha, eu vou pagar minhas multas e o que sobrar eu vou investir em ação social, vou investir no projeto da direita e tal. Ele não falou, mas eu tenho certeza que ele pensa isso. Porque, sabe, o dinheiro que é para uma coisa é para uma coisa. Se passou, a gente usa isso pelo benefício da mesma coisa, né? A gente não pode querer ficar rico em cima disso. Mas eu acredito que o Bolsonaro tem uma consciência disso. Ele não falou. Se ele tivesse falado, ele estaria agindo politicamente correto. Mas não falou. Mas eu tenho certeza que ele pensa assim, tá certo? Então, tá aí meu Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você não quer colocar no Pix, quer mandar na conta, a gente tem uma poupança lá no Caixa Econômica Federal, conta 31888-8, agência 0151, tá certo? É João Batista Guimarães, meu nome, né? João Paulo é nome de mídia, e meu CPF é 248-179-10615, tá? E eu abro o meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico para qualquer um se precisar, porque a gente aqui é um cidadão de bem, a gente só quer paz e amor, a gente quer pacificar o Brasil, tá certo? E outra coisa, antes de eu fazer um alerta, que é muito importante, né, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos indo para um momento difícil, tá certo? Eu não gosto de falar isso porque você fala, pô, João, você está falando mais uma coisa aí que vai deixar a gente cabelo em pé. Olha, presta atenção. O cerco está se apertando, né? O governo está na defensiva.
a gente quer pegar o Bolsonaro, quer pegar isso, quer pegar aquilo. Mas é uma forma de defensiva. Por quê? Porque o 8 de janeiro foi um desastre. Eles sabem disso. Foi um desastre. A viagem do Lula para aquela cidade lá, aquilo não teve sentido, entendeu? Foi um desastre. A prisão dos patriotas lá no QG deixou claro que aquilo tinha uma motivação, que era realmente desmobilizar o QG. Prisões arbitrárias, sabe? Feito no atacado, sabe? O pessoal meteu o pé pelas mãos. Eles sabem disso. Então existe assim um sentimento de desespero por parte do governo. E olha, eles estão aí com um projeto de quase 35 anos, né, construindo esse projeto de poder. Certo? O PT chegou, né, em 2002 e vem construindo esse projeto de poder, né, alimentando as suas cortes superiores com elementos, né, com a companheirada, né, para poder ganhar lastro no judiciário, né. Então, eu quero dizer o seguinte, Estado de São Paulo, presta atenção. O Estado de São Paulo foi governado pelo PSDB o tempo todo, desses anos para cá. Tá? Só o Alckmin, como diz o Dino, né? O Fidel Castro brasileiro, governou aquilo lá uma eternidade. Então, o Estado de São Paulo é, assim, tucano enraizado, tá certo? Já o rapaz que está lá, o governador, né? Ele não é paulista, né? E o Bolsonaro falou assim, não, você vai ser o nosso governador de São Paulo. São Paulo, gente, é a maior economia do Brasil, entendeu? Depois, né, da União, o maior orçamento do Brasil é São Paulo. Eu acho que o terceiro é capital de São Paulo. Então, São Paulo é um estado estratégico. E os tucanos, né, eles estão enraizados dentro de São Paulo. Então, vou falar isso para o meu amigo lá de Angola, ele sabe o que eu estou falando, que ele acompanha a gente aqui. Um abraço para vocês aí, turma de Angola. Olha, São Paulo, para o nosso governador lá, é igual Angola, depois, né, da Guerra Civil. É só campo minado. Então, aonde o... Esqueci o nome do governador de São Paulo, cara, que pecado. Gente, vocês vão me desculpar, porque eu estou tão tenso com esse momento. Aliás, nem é bom falar, deixa que todo mundo sabe quem que é. Né? Aí então, São Paulo é um campo minado. E o governo sabe, né, que, olha, para se manter nessas condições, né, eles vão ter que aumentar a dose do que eles já fizeram. Tá certo? Então, eu tenho certeza que o Lula está pensando numa GLO, sabe, a nível nacional. É o único jeito de frear o avanço da oposição. E aí, para isso, vai esbarrar no Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é um campo minado, tá certo? E o que acontece? O Tarcísio, acho que é Tarcísio, né? Eu diria o seguinte, que ele devia se preservar, né? Essa coisa de começar a ter crise lá na Polícia Militar, e isso pode ser uma armadilha, né, para gerar um clima bélico no estado de São Paulo. E aí vocês ficam espertos, né, com as armadilhas que São Paulo pode trazer, e o Dino querer fazer uma intervenção no estado de São Paulo e afastar o governador, entendeu? E aí o tucano toma conta, porque eles já estão lá. Isso aí é um pensamento válido. Então, São Paulo hoje, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, né, esses estados que tiveram governadores eleitos pela direita, eles têm consciência disso, certo? Então, podemos esperar dias difíceis? Podemos, mas esperamos que não, tá certo? Então, gente, tá aí, jpnoticias@gmail.com. Você recebeu? Não esqueça da gente, tá certo? Nós estamos aqui por vocês. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês.